Era noite, quando Luísa e Miguel decidiram fazer uma viagem de carro pela Serra do Rastro, em Santa Catarina. Eles buscavam aventura e emoção, mas mal sabiam que estavam prestes a entrar em um pesadelo. A estrada era sinuosa e serpenteava pela montanha, cortando a floresta. À medida que avançavam, a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. Apenas o farol iluminava a estrada deserta e a escuridão que a envolvia. De repente, um uivo ecoou nas proximidades, um uivo que não poderia ser atribuído a nenhum animal comum. O casal se olhou, com medo. Então Miguel reduziu a velocidade, tentando buscar de onde vinha o som aterrorizante. Uma neblina tornou a visibilidade quase nula. Foi quando eles avistaram uma figura grande e estranha à beira da estrada. Uma criatura, com olhos brilhantes, surgindo da escuridão. Era um lobisomem. O casal entrou em pânico, então Miguel acelerou o carro, mas o lobisomem estava determinado a caçá-los. A criatura saltou sobre o veículo, arranhando a lataria e uivando em agonia. O casal gritava de terror, sabendo que suas vidas estavam por um fio. Eles conseguiram escapar por pouco do ataque do lobisomem, acelerando pela estrada sinuosa. Mas o perigo ainda estava à espreita nas sombras da Serra do Rastro, enquanto o casal continuava sua jornada aterrorizante. Com o coração batendo descontroladamente, o casal tentou manter a calma enquanto acelerava pelas curvas perigosas da Serra do Rastro. A estrada parecia não ter fim, e o lobisomem continuava perseguindo-os com ferocidade. No entanto, a visibilidade era quase inexistente, e Miguel perdeu o controle do carro em uma curva acentuada. O veículo derrapou e colidiu violentamente contra um barranco. O casal ficou atordoado, com cortes e hematomas, mas ainda vivos. Eles olharam para fora do carro danificado e viram o lobisomem se aproximando, suas presas à mostra e os olhos repletos de raiva. Parecia que a criatura estava determinada a terminar o que havia começado. Com um esforço desesperado, o casal conseguiu sair do carro destroçado e correu em direção à floresta, onde esperavam encontrar algum abrigo. O lobisomem os perseguiu de perto, sua figura assustadora iluminada apenas pela luz da lua. Enquanto adentravam na floresta escura, eles podiam ouvir o uivo da criatura ecoando atrás deles, aterrorizando suas almas. A noite se tornou um pesadelo que parecia não ter fim, com o casal em uma corrida desesperada pela sobrevivência. Enquanto corriam pela escuridão da floresta, o casal estava ficando sem fôlego, mas a visão do lobisomem se aproximando os mantinha em movimento. Aterrorizados, sabiam que não podiam parar. No entanto, o destino cruel os separou. Miguel, por um breve momento, tropeçou em uma raiz oculta no chão, e foi o suficiente para o lobisomem alcançá-lo. A criatura selvagem pulou sobre ele, derrubando-o com força. Os gritos desesperados do homem ecoaram pela floresta enquanto o lobisomem o atacava brutalmente, seus dentes afiados rasgando a carne e os ossos. Luísa, que havia corrido alguns metros à frente, ouviu os gritos de agonia do marido e se virou em desespero. Ela testemunhou a cena horrível à luz trêmula da lua. O lobisomem se alimentava vorazmente do marido, que se contorcia em agonia. Com lágrimas nos olhos e o coração partido, a esposa percebeu que não podia fazer nada para salvar o marido. Ela recuou lentamente, afastando-se da terrível cena, enquanto o lobisomem continuava seu ataque. A floresta estava agora imersa em um silêncio perturbador, quebrado apenas pelos uivos da criatura. Luísa agora estava sozinha na escuridão, e Miguel desapareceu na noite junto com o lobisomem. Ela sabia que sua luta pela sobrevivência estava longe de terminar. Luísa, com o coração dilacerado e as lágrimas turvando sua visão, continuou a correr pela floresta desolada, desesperada por escapar daquele pesadelo. A lembrança do brutal ataque que testemunhara permanecia viva em sua mente, alimentando seu terror.
Luísa sabia que o lobisomem ainda estava à espreita, observando-a de longe, esperando pelo momento certo para atacar novamente. Cada som da floresta a fazia estremecer, e cada sombra parecia esconder a terrível criatura. A noite estava fria e a escuridão parecia infinita. Luísa continuou correndo, tropeçando em raízes e pedras, suas pernas tremendo de exaustão. Ela não tinha ideia de para onde estava indo, apenas seguia adiante, impulsionada pelo instinto de sobrevivência. Os uivos do lobisomem ainda ecoavam pela floresta, lembrando-a constantemente do perigo que a cercava. Luísa sabia que precisava encontrar ajuda ou algum tipo de refúgio, mas as chances estavam se tornando cada vez mais sombrias à medida que a noite avançava. Em meio à escuridão da floresta, Luísa continuou sua fuga desesperada, cada passo pesando com o peso da tragédia que havia testemunhado. O medo a impulsionava adiante, enquanto ela buscava freneticamente por algum lugar seguro. E então, em um momento de terror absoluto, o lobisomem surgiu da escuridão mais uma vez. Seus olhos brilhantes e famintos estavam fixos nela, enquanto ele se aproximava com passos lentos e predatórios. O coração de Luísa batia descontroladamente, o terror tomando conta de seus sentidos. Ela aumentou sua velocidade, correndo o mais rápido que podia, mas o lobisomem a perseguia implacavelmente. A floresta estava mergulhada em um silêncio macabro, com o uivo do lobisomem ecoando atrás dela. A escuridão da noite era opressiva, e Luísa sentia que não havia escapatória. Ela continuou a correr, esperando encontrar ajuda ou algum tipo de salvação, mas o lobisomem estava sempre lá, à espreita, uma ameaça constante que a empurrava para além dos limites da resistência humana. Com suas forças se esgotando e o lobisomem ainda em sua trilha, Luísa correu desesperadamente através da floresta escura. Finalmente, avistou uma luz distante que cortava a escuridão. Era a estrada. Com um último esforço, ela saiu da floresta em direção à estrada, acenando freneticamente para o primeiro carro que passou. O motorista freou bruscamente, surpreso e alarmado com a aparência aterrorizada da mulher. Sem pensar duas vezes, o motorista permitiu que ela entrasse no veículo. Ele viu o pânico em seus olhos e acelerou, deixando para trás a floresta e o lobisomem que a perseguia. Luísa estava a salvo por enquanto, mas o terror daquela noite assombraria sua mente para sempre. O motorista a levou para a cidade mais próxima, onde ela finalmente encontraria ajuda. A noite de terror na Serra do Rastro deixou cicatrizes profundas, e a lembrança do lobisomem nunca deixaria. O que aconteceria a seguir era um mistério, mas a escuridão daquela noite permaneceria gravada em sua memória para sempre. Já no hospital, Luísa estava a salvo e recebendo cuidados médicos para seus ferimentos e o choque que havia sofrido. Enquanto ela relatava o que havia acontecido, os médicos e enfermeiros ficaram assustados com a história, achando difícil acreditar no que ouviam. As autoridades foram acionadas e imediatamente iniciaram as buscas pelo marido desaparecido. Eles encontraram o carro do casal, mas não havia sinal do corpo de Miguel ou da criatura mencionada por Luísa. O mistério que cercava aquele evento inexplicável deixou a cidade perplexa. As autoridades e investigadores se esforçaram para entender o que realmente aconteceu naquela noite. Luísa, traumatizada e com suas palavras atribuídas ao choque, enfrentou ceticismo e desconfiança. A Serra do Rio do Rastro, agora associada a um mistério sobrenatural, continuaria a assombrar a imaginação das pessoas, enquanto o destino do marido e a verdade por trás da criatura permaneciam ocultos nas sombras daquela noite tenebrosa.